Meus alunos, mais uma vez aqui Silvinho Santos com vocês, o professor de Biologia, essa disciplina que é a mais top da top, entre as tops que estão no meio das tops, né? Essa é a Biologia. Quero mandar um abraço aí para os meus amigos, professor Jefferson e professora Tabita, né? Que estão aqui também com vocês, ministrando esse conteúdo de terceiro ano, que é uma fase muito interessante, né, pessoal? É a última parte do ensino médio, porém, apenas o início de uma jornada muito bacana aí para a vida de vocês, né? Portanto, se liga no assunto, tanto para você conseguir uma nota boa, né, no Enem, quanto para você aprender para você mesmo todo o conteúdo que a gente está falando aqui, tá? É sempre importante. Mas vamos lá, o que tem na aula de hoje? Fala aí para mim, na última aula a gente viu sobre alguns mecanismos de alimento, mecanismo de alimentação, mecanismo de ambiente, mecanismos ali de reprodução. Beleza, contexto evolutivo, lá atrás nós falamos sobre camuflagem, mimetismo, enfim. São mecanismos de adaptação, né, que os seres vivos foram desenvolvendo para poder se adaptar. O bico, o formato do trato bucal, a língua, se é bípede, se é quadrúpede, se tem cauda, se não tem, enfim, a gente viu tudo isso. Agora a gente vai falar um pouco mais vamos falar de nós, né? Que nem tem aquele, quando o casal vai ter aquela DR, né? Aí chega e fala assim, e aí, cara, vamos falar de nós? Vamos conversar sobre a gente? Então, é isso aí, vamos lá, se liga, joga na tela. Vamos falar de nós, evolução humana. Evolução humana, portanto, estamos falando de nós. Evidência da evolução humana, estamos falando de nós. Evolução humana, estamos falando de nós. Eita, eu falei alto agora, né? Então, agora sim. Agora, quando a gente falar de ser vivo aqui, a gente está falando da gente mesmo. Tá? Porque a gente tende a falar de ser vivo de uma forma geral, sempre pensando na gente. Mas nós não somos os únicos seres vivos. Agora sim, nós vamos falar de nós. Tá? Então, evolução humana. Então aqui, pessoal, a gente já tem, de cara, uma coisa muito interessante que você pode perceber. Só olhando para a imagem. Me põe aqui juntinho. Isso. Só olhando para a imagem. Esse cara, esse hominídeo que está aparecendo aí, por que hominídeo, pessoal? Porque já é um formato, né, do homem que a gente conhece, já é o semelhante da nossa espécie, tá? Vale lembrar que nós somos Homo sapiens, mas existiram outros homos para trás, né? Para tempos atrás. Então a gente percebe aqui, ele está fazendo o quê? Aqui já está dando alguma evidência, né, de que esse cara, quando a gente compara com os seres primitivos, hominídeos mais primitivos, ele já está desenvolvendo uma determinada característica aí. Você percebe que ele está usando a pedra como ferramenta para alguma coisa. Isso já diz respeito a um determinado hominídeo, né? Um determinado gênero, um determinado indivíduo, aliás, que nos antecedeu, né? Enfim, vamos. Agora bateu um branco aqui na minha mente, mas durante a aula a gente vai estar vendo. Mas enfim, né? Você já consegue perceber que de alguma forma ou de outra ele está usando ali as mãos para algum tipo de atividade. Isso são evidências de evolução que a gente vai estar percebendo entre um indivíduo, né, um ancestral e outro, que passaram aí pela nossa antiguidade, tá bom? Então vamos lá, joga na tela aí. Os humanos são provavelmente a espécie mais curiosa que já existiu. Até porque a nossa capacidade, pessoal, de raciocínio nos permite ou nos força a
buscar por aquilo que a gente não está conseguindo entender ou não está conseguindo desenvolver. Mas isso tem muito a ver com a questão cerebral, fisicamente, né? Com a questão cerebral. A gente tem nós temos cérebros muito maiores que os de outros animais, que nos permitem construir utensílios, por exemplo. Então, ó, a gente tem aqui o sapo, o crocodilo, a gente tem o rhesus monkey, que é o macaco rhesus, tá? O rato fish, que é o peixe, tá bom? E o macaco, o chimpanzé. Olha a nossa semelhança com o chimpanzé, mas ainda assim o nosso cérebro é maior. Agora tem uma curiosidade aqui para te falar, né? Tipo assim, parêntese na aula, tá bom? Tá vendo o macaco rhesus? Esse RH aqui, ó. Esse RH que você tá vendo aqui. É isso? Enfim, eu vou sublinhar, é melhor. Tá vendo esse RH? Esse RH, pessoal, de rhesus, tem a ver com o nosso fator RH. Eles colocaram, lembra que a gente pode ser positivo ou negativo no nosso sangue? Eles colocaram esse nome, esse termo, porque eles pesquisaram a presença desses elementos no sangue do macaco, do gênero rhesus. Então, quando eles descobriram isso, ficou chamado fator RH. Uma informaçãozinha básica aí para ti. Lá na aula sobre sangue, né? Tecido sanguíneo, você vai... já ouviu falar sobre isso. Mas, enfim. Então, ó, o tamanho do cérebro, pessoal, ele influencia. Né? Tá aqui. Tamanho do cérebro. Tamanho do cérebro, ele vai influenciar na capacidade de quê? De raciocínio. Né? Se você vê, o macaco ele tem uma espécie de inteligência bem mais aprimorada do que os outros mamíferos. Né? Logo, existe essa... Como é que eu vou dizer? Essa teoria de que nós viemos do macaco também devido a essa semelhança e essa capacidade de desenvolver determinadas atividades. No caso do humano, esse nosso cérebro, que é permitido devido a essa caixa craniana também maior que a gente tem, né, acaba nos dando essa vantagem no sentido de quê? De permitir construir utensílios, por exemplo, ou seja, a gente consegue raciocinar de forma mais aprimorada, tá bom? Então, temos poucos pelos, mandíbulas fracas e demoramos para dar à luz, tá bom? São características, pessoal, da espécie humana, né? Os mamíferos, eles têm pelos, mas olha para o teu cachorro e olha para ti. Por que eu estou falando do teu cachorro? Não, pode até soar esdrúxulo isso que eu estou falando, mas biologicamente falando, é só um exemplo. Olha para o teu cachorro, ele é um mamífero? É. Tu é um mamífero? Sim, tu é um mamífero também. Mas tu tem tanto pelo quanto o teu cachorro? Não. A gente tem menos pelos, né, do que os outros mamíferos. A gente tem mandíbula fraca. Interessante, né? A gente é tão... Olha aqui, isso aqui é uma observação. Nós somos... Se você, de um ponto de vista sobrevivência, de força, nós somos fracos. Se você for prestar atenção, poucos pelos, né? Mandíbula fraca, e a gente demora para reproduzir, né? O tempo de espera de desenvolvimento é muito longo. Então, olha que interessante. Isso são condições que, numa natureza bruta, pessoal, isso nos tiraria do mapa. É verdade. Né? Aí eu vou te perguntar, o que te permite encarar, é um exemplo bem figurado, tá, pessoal? O que te permitiria enfrentar uma savana
você fazer uma trilha numa savana africana, né? E você deparar com um leão, por exemplo. Brutamente falando, o leão vai acabar contigo, pessoal. Você não tem chance. Você pode correr, você pode subir onde você estiver, ele vai te pegar. Mas o que nos faz poder sobreviver numa hora dessa? O uso de um instrumento que vai te defender. No caso, uma arma. Não é verdade? Aí eu te pergunto, por que a gente está vivo aqui hoje em dia? Aquela arma, ela foi elaborada por quem? Pelo homem. Ela é projetada para derrubar o inimigo, para ferir o inimigo. E foi projetada pelo homem devido à capacidade que ele tem de quê? De raciocínio, de inteligência. Logo, o que nos permite estar aqui é o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar em como a gente vai sobreviver. Porque se fosse de uma forma animalesca falando, nós não teríamos chance. A gente tem pouco pelo, a gente morre de frio com mais facilidade, né? A gente tem mandíbula fraca. Se a gente quisesse viver como, por exemplo, uma onça, né? Ela pega uma carne, ou um leão, uma leoa, enfim, os carnívoros aí bravos mesmo, né? Eles pegam uma determinada carne e vão dilacerando aquilo. A mandíbula deles é forte. Se você pegar o vídeo, já vi vídeos de uma onça, pessoal, presta atenção, isso não é normal, isso é descomunal, pessoas, que eu vou falar. Ela pula dentro de um rio e traz o jacaré na boca. Presta atenção. Ela busca o jacaré dentro do ambiente dele, onde ele consegue se locomover, ele tem força para conseguir se sobressair. Mas a mandíbula dela é tão violenta, a força, a pressão da mordida dela é tão violenta, que ela, numa mordida que ela dá na região do pescoço aqui do jacaré, claro também que não é um jacaré maior ou muito maior do que ela, tá, pessoal? Mas é uma demonstração de força. Ela pega esse bicho, nada para a beira e sai pelo barranco segurando ele. Eu te pergunto, uma mandíbula dessa, pessoal, é fraca? Não. Agora vai tu pular dentro de uma água e tentar pegar um jacaré na boca para tu ver o que acontece contigo, né? Tu não consegue nem rasgar uma carne que está mal passada. A gente, de tão... meu dente, aí sai quebrando tudo, não é verdade? Então, nossa mandíbula é fraca. E outra característica, a gente demora para dar luz. Isso também é um fator que, às vezes, pode atrapalhar a espécie. No sentido de que, se eu demoro para dar luz, né, se uma espécie feminina, o gênero feminino lá, ele demora para dar luz, demora para nascer outros, é fácil, ou pelo menos mais fácil, desse ser, dessa espécie, estar sujeita à extinção. Porque, além dela ter as características fracas que nós temos, a gente ainda tem chance de nem conseguir reproduzir. Alguém consegue matar a gente antes, né? Eu estou falando assim do meio cadeia alimentar. A gente ser predado antes disso. Então, nada físico na gente, né, em termos de sobrevivência, de luta pela sobrevivência, nada na gente nos traria vantagem. Você parou para pensar? Então, a nossa capacidade de raciocínio com certeza é o que nos faz estar por aqui enquanto comunidade de seres vivos. Ok? Pensa nisso. Vamos lá. Vamos para a tela. Então, a evolução humana é o processo pelo qual o ser humano se desenvolveu na Terra a partir de instintos primatas, os primatas ancestrais aí do homem. Você percebe que não só na morfologia do corpo, apesar da semelhança, mas cada um deles apresenta uma espécie de forma física distinta um do outro.
não é só a altura deles que varia. Se você prestar atenção, o formato da mandíbula, a proeminência, né, dessa região da região bucal, você percebe que eles são mais saliente, né? A mandíbula dos primeiros. A questão da pelagem, né? No caso aqui do cabelo, eles têm vai mais para a nuca, né? Então a gente tem alguns fatores mais visíveis, até mesmo na postura, né? É um pouco mais inclinado, é um pouco mais reclinado para frente. Por quê? Porque viemos de ancestrais que andavam muitas vezes com as patas, os membros superiores ainda no chão, né? Como os macacos andam. Olha aqui para mim. Aquela postura de andar, tem como dar um plano, me coloca lá em cima da pontezinha lá, pode ser? Então, esses animais, eles vêm de uma descendência de usar as mãos, né? Não tem como botar lá não, sei lá, em cima daquele giral, aquele negócio lá que tem, enfim. Mas eu acho que não está rolando aqui. Então, ele tinha aquela posição de andar, mas usando, além dos pés, as mãos para se equilibrar no chão. E com o passar do tempo, esses seres foram ficando mais eretos e deixando então a mão mais livre. E você percebe aqui neles, ó, uma certa inclinação. É como de quem vem dessa postura, né? De quem teve ali inicialmente essa postura. Então, vamos lá, joga na tela. Então, visualizando zoologicamente, nós, os seres humanos, somos Homo sapiens. Essa é a nossa espécie, que vive no chão. Primeiramente, evoluiu na África entre 100 mil e 200 mil anos. Eu acho que é até lógico, né, pessoal, você imaginar que os seres humanos não já surgiram no planeta com essa inteligência que tem hoje, né? Por mais que eles já fossem ancestrais do homem atual, mas eles tinham suas limitações de QI, né? de inteligência. Então, de acordo com diversas pesquisas científicas, o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem surgiu há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, né? Ou seja, de 3,5 a 4 milhões de anos atrás. Presta atenção, pessoal. Olha, eu estou voltando aqui para comparar uma situação. Visualizando zoologicamente, nós, os seres humanos, somos Homo sapiens, espécie o quê? Que vive no chão. Primeiramente, evoluiu na África há 100 mil anos atrás. O Homo sapiens, tá? A nossa espécie. Mas olha de quando que já vem evolutivamente trabalhando o desenvolvimento para se chegar onde a gente está. Lembra que eu falei que em evolução nada acontece de uma hora para outra. Mesmo os períodos considerados rápidos dentro de um contexto evolutivo, ele ainda são milhares de anos. Então eu posso dizer, né, que fazendo um comparativo, eu posso dizer o quê? Os primeiros ancestrais do homem surgiram, né, há cerca de 3,4 milhões de anos atrás. Os primeiros ancestrais, tá? Não é o Homo sapiens. Os primeiros que de lá vieram até que chegou no homem. E olha isso. Acho que eu apertei 2 vezes. Voltando aqui, ó. Mas o Homo sapiens, dentro desses 4 milhões de anos atrás, nós chegamos aqui a 100 mil. Vamos botar 200, que é entre 100 e 200, né? Vamos botar 200. A gente chegou aqui faz 200 mil anos atrás. Quer dizer, comparado aos 4 milhões, é um dia desse. Concorda comigo? É irrisório.
Por isso que aqui, por que eu estou querendo dar ênfase nisso? Porque aqui está uma prova de que quando se fala em evolução, né, milhares de anos, milhares, não é milhões, milhares é 1000 anos, né, alguns 1000 anos atrás, digamos assim. Quando a gente fala de evolução, alguns milhares de anos, a gente pode dizer que foi rápido, que nem isso, né? O homem, que é o Homo sapiens, chegaram aqui há 200 mil anos atrás. Pô, foi um dia desse, levando em consideração que os primeiros ancestrais já estão aí há 4 milhões de anos. Então, querendo ou não, não faz tanto tempo assim. Vamos lá, voltando para a questão, voltando para o nosso painel. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus, que foi o gênero que antecedeu o gênero Homo, né? Lembra? Nós somos Homo sapiens. No caso, os Australopithecus foi o último gênero antes de surgir o Homo, tá? Então, os Australopithecus, eles se diferenciavam dos demais primatas por, olha lá, postura ereta, que é essa forma que a gente vive, né? Vivem sob 2 pés ou 2 pernas, sem usar a mão para se locomover. Ó, locomoção bípede, que é isso que eu acabei de falar, e uma arcada mais próxima da atual da espécie humana. Quando a gente fala arcada, pessoal, é a arcada dentária, tá? A arcada mais próxima da atual espécie humana, porém, ainda com sua diferença, tá bem, pessoal? Segundo alguns estudos, os sucessores dos Australopithecus, sucessores que vieram depois, tá? Foram quem? Homo habilis, olha aí, ó, 2,4 milhões de anos atrás. E o Homo erectus. Esse erectus você já pode relacionar, né? Erecto, postura erecta. Ou ereta, né, no caso aqui da linguagem de hoje. O Homo erectus, o qual haveria surgido há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás. Aí, presta atenção, ó. Esse surgiu há 2,4 milhões de anos atrás. Aí passaram-se alguns milhões de anos aí e surgiu o Homo erectus. Você percebe como até mesmo dentro do contexto evolutivo, entre um ancestral e outro, passam-se milhões de anos. Quando a gente vem estudar isso, pessoal, olha aqui para mim, acho que tu vai concordar comigo. Quando a gente vem estudar isso aqui agora, dá a impressão que essa galera aqui se conheceu tudinho, né? Homo habilis, Homo erectus, homem de Neandertal, sei lá, enfim, né? Você pensa assim, são os seres, os homens, os primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos, aliás. Então, eles viveram ali um tempo, todo mundo na mesma vizinhança, eles se conheceram, trocaram uma ideia, jogaram Uno, né? Você pensa logo assim, mas não, a gente está falando de espécies diferentes que muitas vezes podiam até existir ao mesmo tempo, mas ocupavam diferentes regiões no continente, né? Por isso, as habilidades também de cada um, né? A capacidade de raciocínio de cada um também é muito estudado. E muitas vezes esse contato entre eles, entre diferentes culturas, poderiam dar início a uma especiação dos próximos hominídeos que iriam aparecer. Entendeu? Então vamos lá. Jogando em tela de novo. Tem um crânio ligeiramente maior e uma face e dentes menores do que os Australopithecus. Então, o Homo erectus e o Homo habilis tinham um crânio ligeiramente maior e uma face de dentes e dentes menores do que os Australopithecus, ou que outras espécies de hominídeos mais antigas. Você percebe, é como se a natureza já estivesse começando a lapidar o ser humano para chegar no formato de hoje.
Lembrando que os australopitecos vieram antes dos Homo, né? Dos Homo alguma coisa, como Homo habilis, Homo erectus. Os australopitecos vieram antes. Aí então a gente está dizendo o quê? Que no nosso caso, aí dos primeiros Homo, que são os Homo habilis e erectus, o crânio já era ligeiramente maior do que os australopitecos, que eram anteriores, e uma face e dentes menores, ou seja, uma menos grotesca, né? Uma visão menos grotesca. Esta espécie, juntamente com o Homo rudolfensis, é um dos primeiros membros do gênero Homo. Tá? Olha que interessante. Muitos cientistas pensam que se trata de um ancestral das futuras espécies do Homo, possivelmente no nosso próprio ramo da árvore genealógica. Né? Então, o Homo rudolfensis, acredita-se que ele é o quê? Um ancestral daquelas espécies que viriam se afunilar para o Homo sapiens. Né? Então, segundo consta, este teria habitado regiões diversas da África e da Ásia, como Java, China, Etiópia e Tanzânia. Né? Então, olhando para essa imagem, claro que a gente encontra uma semelhança com a gente mesmo, com certeza. Nós somos Homo sapiens e esses seres são do mesmo gênero. Logo, a gente vai apresentar muita semelhança. Mas, ainda assim, você percebe que evolutivamente mudaram-se muitas características. Então, o Homo habilis foi o primeiro a usar pedras como ferramentas. Olha aí, ó. Viu? Aquela imagem lá do início que eu falei. E por isso é também chamado, ele era um Homo habilis, né? Até que eu falei, deu um branco agora, ó, Homo habilis. Foi o primeiro a usar pedras como ferramenta e por isso é também chamado de handyman, faz tudo. O habilis, pessoal, vem justamente disso, né? De habilidade. Ele começou a usar o raciocínio já para construir, mesmo um raciocínio limitado, já para construir ali ferramentas que facilitassem a vida dele. Tá? Por isso ele foi ali o handyman, faz tudo. Seus polegares eram relativamente largos, o que garantia uma certa destreza na hora de criar e usar a ferramenta. Destreza é uma certa facilidade, uma certa habilidade, tá, pessoal? Na hora de criar suas ferramentas. E a partir do processo evolutivo sofrido por esse último espécime, haveria surgido, né, o Homo sapiens, que é uma espécie da qual descenderia o Homo neanderthalensis. Ficou meio... Este integrante do processo evolutivo humano teria vivido entre 230 e 30 mil anos atrás. Você percebe que ele já é, né? Esse é o Neandertal, tá, pessoal? Ele tem já uma aparência aí já bem familiar para a gente. Porém, ainda com hábitos rudes, né? E uma força física também mais bruta. Ou seja, ele tem um cérebro, mas não tem ainda aquela inteligência mais lapidada. Então, de acordo com os estudos a seu respeito, o Neanderthalensis, né, que é o homem de Neandertal, produzia armas e utensílios com maior sofisticação e realizavam o quê? Rituais funerários simples. Durante algum tempo teria vivido juntamente com o Homo sapiens moderno. Ou seja, acredita-se que o homem de Neandertal foi aquele do qual nós descenderíamos, do qual nós viemos. Né? O nosso último ancestral, digamos assim, ou penúltimo, podemos dizer. A gente vai ver o que tem para frente. Tá? Mas, e também acredita-se o quê? Que viveram juntamente com o Homo sapiens, ou seja,
contemporaneamente ainda houve um convívio. O Homo sapiens corresponde à nossa espécie e teria surgido no planeta. Você pode achar como Homo sapiens sapiens também, tá, pessoal? O Homo sapiens corresponde à nossa espécie e teria surgido no planeta há cerca de 150 mil anos atrás, tá? O que diferencia ele do Homo sapiens, do Homo de Neandertal? É uma espécie de suavidade nos seus traços, na sua forma de lidar com as questões de sobrevivência, né? Usando jamais, né? Porque se eu falar jamais, parece assim que é nunca, mas já usando mais o raciocínio. De acordo com os estudos sobre esse último estágio da escala evolutiva, o Homo sapiens moderno teve a incrível capacidade de se espalhar em outras regiões do mundo em um relativo curto espaço de tempo, aproveitando das conquistas consolidadas por seus ancestrais, teve a capacidade de desenvolver linguagens, né, dominar o fogo e construir instrumentos diversos, né? Então, a partir do momento em que ele teve essas características consolidadas em suas espécies, o que vai acontecer? Ele vai aprimorando isso com os elementos da natureza, dominando o fogo e construindo instrumentos a partir mesmo de elementos da natureza. Quando ele domina o fogo, pessoal, isso por si só já é um achado, né? Por quê? Porque ele vai lidar com essa, digamos, entre aspas, ferramenta de uma forma controlada. Ele vai usar o fogo ali para tratar, para preparar uma refeição, a carne ficar mais mole, vamos dizer assim. Então ele não precisa mais rasgar aquela carne com aquela ignorância, né? Ele vai usar o fogo para se esquentar, se proteger da temperatura fria, você está entendendo? E automaticamente também vai usando sua inteligência para construir ali determinadas ferramentas. Com a interrupção desses processos, dava-se início aos outros processos que empreenderiam a formação de manifestações e organizações sociais mais completas. Então, a partir do momento que ele vai descobrindo sua capacidade de raciocínio, ele automaticamente também vai se organizando, ele vai sentindo a necessidade e uma percepção de que é possível fazer um tipo de organização social com os indivíduos que ele tem ao redor, né? Então, existem aqueles mais fortes, aqueles que têm mais capacidade, aqueles que são bons para fazer determinadas ferramentas, enfim, ele vai conseguindo perceber isso. Então, o Homo sapiens é o nome dado à espécie dos seres humanos, de acordo com a classificação taxonômica. Essa é uma expressão latina que significa o quê? Homem sábio, ou homem que sabe, tá? Ficamos por aqui. Se eu te perguntar qual foi o gênero que antecedeu o gênero Homo, foi os australopithecus, tá bom? E no caso do homem de Neandertal, foi os que antecederam os Homo sapiens. Mas os primeiros homos foram os Homos habilis e Homo erectus, entendeu? Então foi bem interessante essa aula para tu dar uma viajada, né, nos nossos ancestrais e você conhecer um pouquinho melhor sobre cada um deles, tá? Agora, cada um pode ter vivido contemporaneamente? Pode, mas eles são marcados justamente por épocas em que eles viveram e essas características que cada um tem em sua época é o que acabam denunciando, se eles viveram ou não na mesma situação, na mesma época, e é por isso que a gente estuda tudo isso aqui que a gente está falando, tá bom? Vamos lá para a nossa revisão.